Graça e paz, meus irmãos. Iniciamos hoje o 32º Devo Benção do ano para a honra e glória do Senhor. E hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre a oração do Pai Nosso, que é uma oração muito conhecida, acho que todo cristão, no mínimo, né, porque até os que não são cristãos conhecem essa oração, então todo cristão, no mínimo, já ouviu ela, já recitou, já falou ela, já fez. Então, eu queria refletir com vocês de modo mais profundo. Eu queria aqui falar para vocês algo que eu creio que irá ser muito edificante, sabe, para nossa vida de oração e para nossa vida cristã. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos nos achegar diante da sua presença em oração, meus irmãos. Então, a gente inicia o devocional de hoje. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus Santo, muito obrigado, papai, por quem tu és. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida, por mais um devocional, Deus, que estamos aqui para refletir, para meditar na tua palavra. Pedimos ao Senhor para que o Senhor ilumine para o nosso entendimento, que possamos conhecer mais sobre o Senhor, que possamos ter cada vez mais entendimento da tua palavra, Pai. Toma nas tuas mãos, Pai, minha vida, Deus, e que o Senhor me use para falar com os teus filhos, Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações, Pai, que assim possamos conhecer mais sobre o Senhor. É isso que nós oramos em teu nome. Amém. Meus irmãos, primeiramente, a oração do Pai Nosso, ela se situa, né, em Mateus 6, que no caso é no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, meus irmãos, é um compilado de ensino de Jesus de modo prático. Ele ensina coisas práticas, ele fala, olha só, façam isso e não façam aquilo. Sabe? Se a gente se atentar ao Sermão do Monte, meus irmãos, a nossa vida cristã vai, sabe, realmente ser uma vida cada vez mais próxima àquilo que o Senhor quer, à vontade de Deus, sabe? Porque o Sermão do Monte, como eu disse, é muito prático. É do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. E nesse Sermão do Monte a gente vê Jesus nos ensinando como orar. A oração do Pai Nosso, meus irmãos, primeiramente, ela é um modelo. Ela não é algo que a gente vai usar, nossa. Tu orou quantas orações do Pai Nosso hoje? Eu quero saber se tu tem uma vida de oração realmente boa. Vamos saber quem é que ora mais, quem ora menos. Eu orei 30 orações do Pai Nosso. O outro orou 35. Nossa, ele ora mais que eu. Sabe? Uau, uau, sabe? Na verdade, não é assim que funciona. Esse é o erro, na verdade, tanto das pessoas que usam a oração do Pai Nosso como um certo talismã, sabe? Ó, recita a oração do Pai Nosso 20 vezes e isso vai acontecer. Né? Recita a oração do Pai Nosso 10 vezes antes de dormir e você terá um sono muito, sabe, protegido. Você será protegido de todo o mal, sabe? E isso, na verdade, é errado. A gente tem uma plena noção disso, uma plena consciência de que não é assim que funciona. Só que aí as pessoas que fazem isso acabam causando nas outras pessoas que veem isso e falam, então, pô, a oração do Pai Nosso não é para ser recitada, né? Se a oração do Pai Nosso é assim, então é errado, sabe? Então, tantas pessoas que a fazem, né, fazem a oração do Pai Nosso de modo errado, quanto aqueles que negligenciam a oração do Pai Nosso, porque veem as outras fazendo de modo errado e falam, nossa, então eu não vou orar a oração do Pai Nosso. Eu tenho a minha oração normal. Para que eu vou ter o Pai Nosso? Para que eu vou orar o Pai Nosso? Eu sei orar, né? Eu sei orar. Então, para que eu vou orar a oração do Pai Nosso? Sabe? Então, essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoas, uma que usa a oração do Pai Nosso como talismã, como uma recitação que tem poder, enfim, e a outra que vê a oração do Pai Nosso como algo que, né, vazio, como algo que negligencia a oração do Pai Nosso, esses dois tipos de pessoas estão erradas, sabe? A oração do Pai Nosso, na verdade, quando Jesus ensinou aos seus discípulos, ele estava trazendo para os seus discípulos um modelo de oração. Ele estava falando, olha só, a oração ela é algo profundo, sabe? Com simples palavras, ele trouxe uma profundidade absurda, meus irmãos. A gente poderia horas e horas estudar a oração do Pai Nosso, sabe? Eu vou aqui fazer um resumo para vocês, mas o que Jesus queria trazer é a essência da oração. A essência da oração, o que a oração tem um significado para nós, sabe? O que ela tem que trazer para nós, aquilo que tem que trazer, sabe? No momento que você for orar, você tem que pensar nisso, você tem que lembrar disso, você tem que ter isso em mente. Perfeito. E hoje, como nós, aqui no caso, o devocional foi gravado no dia 14/8, no domingo, o Dia dos Pais, e aqui tem como tema, né, os pais, e eu gostaria de refletir com você sobre o Pai Nosso. E é essa oração do Pai Nosso, é essa oração que a gente vai refletir sobre o nosso Pai. Porque aqui, como a gente disse, né, como a gente pensou, a gente meditou, Jesus
trouxe um modelo para nós. E esse modelo tem uma profundidade absurda. Então ele quer dizer algo para nós através dessa oração. Ele não quer somente que a gente recite como algo sem sentido, né? Quando você fala muitas palavras, muito uma palavra, sabe? Você fala porta, 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 porta. Você fala cabelo, 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 cabelo. A palavra acaba perdendo sentido. Você fica, nossa, qual é o sentido dessa palavra? Por que eu tô falando isso? Parece letras ligadas a letras e não há uma conexão, sabe? Não há um sentido nisso. Então, quando a gente recita a oração do Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, enfim, ela acaba perdendo sentido para nós. Sendo que essa oração, meus irmãos, deve nos lembrar coisas para nós fazermos em nossas orações. Ela é um modelo para nós. Amém? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a meditação, os estudos na oração do Pai Nosso. Primeiramente, Pai Nosso que estais nos céus. Aqui, meus irmãos, a gente vê um Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela toda, do início ao fim, ela é feita na primeira pessoa do plural. Ela não é feita na primeira pessoa do singular. Pai meu que estás no céu, dá a mim o pão de cada... Não, meu irmão, não. Ela é feita na primeira pessoa do plural. Dá a nós, perdoa a nós, que o Senhor nos livre de todo mal, sabe? Que o Senhor nos dê o pão de cada dia. Então, aqui a gente traz, né? Jesus traz para nós um senso de comunidade, um senso de comunhão, um senso de que não é somente o meu pai, mas é o pai do meu irmão, é o pai de um irmão que eu nunca vi na minha vida. Ele é o Pai nosso. Amém? Isso é muito importante, meus irmãos. É muito importante, antes de nós fazermos a nossa oração, a gente compreender que nós somos uma família em Cristo, que há irmãos que eu nunca vi na minha vida, que eu nunca vou ver na minha vida, sabe? Mas que eles também seguem a Jesus, eles também são filhos de Deus, assim como nós somos, né? E esse senso de comunidade nos traz um amor ao próximo. Então, aqui é importantíssimo a gente destacar esse Pai Nosso. Não é somente Pai meu, é Pai Nosso. Em segundo ponto, né, segundamente, ele está nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Então a gente se achega diante do Senhor, falando: ó, Senhor, eu reconheço, eu tenho noção da minha identidade de filho seu, mas eu também sei que o Senhor, além de Pai meu, o Senhor é Senhor de toda a criação. O Senhor é o grandioso Rei dos Reis. O Senhor está nos céus. O Senhor está no sublime trono, sabe? Então eu me achego diante do Senhor com todo temor e tremor. Eu me achego diante do Senhor, é claro, sabendo da minha identidade de filho, com certeza, mas sabendo também que o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor é perfeito, que o Senhor é digno de todo temor, que o Senhor é digno de toda honra. Perfeito? Essa noção também é muito importante. Quando nós fazermos as nossas orações, a gente está sim falando com o nosso Pai, mas também estamos falando com o Senhor. Amém? Em seguida, a gente diz: santificado seja o teu nome. Aqui é até um pouco estranho, né, meus irmãos? Porque Deus é santo e todos nós sabemos que ele é santo. Então por que a gente fala santificado seja o teu nome, né? É até um pouco estranho isso daqui. Só que na verdade aqui é no mesmo sentido, como por exemplo, glorificado seja o teu nome. Glória a Deus. Mas o Senhor, ele já é detentor de toda glória. Ele já é detentor de todo louvor, ele é digno de toda honra. Sabe? Então, dizer glorificado seja o teu nome é até um pouco estranho, porque ele já é o detentor de toda glória. Perfeito? E aqui, santificado seja o teu nome, na verdade a gente está reconhecendo que Deus é santo, a gente está falando: Senhor, tu és santo, e nós queremos que ele seja santificado, que ele seja demonstrado, que a gente serve. Ó, Deus é santo, e nós queremos que através das nossas atitudes nós demonstremos que nós servimos a um Deus santo, sabe? A gente quer que ele seja santificado, que ele seja honrado, que ele seja glorificado através da nossa vida, através das nossas atitudes. E isso é um reconhecimento, uma submissão. Nós reconhecemos que Deus é santo e nós queremos que isso seja demonstrado através de nós, sabe? Então que ele seja santificado, que o nome dele seja santificado, porque o nome dele é santo. E nós queremos que o nome dele continue sendo santo, sabe? Que ele não seja blasfemado através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através da nossa vida. Não, nós queremos que ele seja santificado. Amém? Após isso, nós oramos: venha o teu reino. Sabe? A gente viu que o nosso Pai é santo e nós, como filhos, nós queremos refletir a santidade do Pai. Esse foi o primeiro tópico, né? E o segundo tópico é que nós queremos o Pai.
Nós queremos que o Pai venha. Nós queremos estar para toda a eternidade com o Pai. E é isso que significa venha ao teu reino. Senhor Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor volte, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai. Sabe? Esse anseio por Maranata, esse anseio por venha ao teu reino, é um anseio, meus irmãos, que em nossos corações deve sempre estar presente. A gente apressar a volta de Cristo. Apressar a volta de Cristo e esperar a sua volta. Apressar significa se mover, significa pregar o evangelho, significa buscar fazer a sua vontade aqui na terra, sabe? E também esperar no sentido de nós apressamos e nós esperamos. Nós apressamos, nós fazemos as coisas, mas dessa mesma forma nós sabemos, nós descansamos de que ele voltará e será no horário e na hora, no dia, no mês, no ano, enfim, perfeito. Amém? Em seguida, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Meus irmãos, é importantíssimo a gente pensar aqui que nós recebemos a dádiva, o privilégio, sabe? A oportunidade de fazer a vontade do Senhor. O que é fazer a vontade do Senhor? É se atentar aos seus preceitos. É olhar os seus mandamentos e buscar segui-los. Mas é interessante também a gente saber que o nosso Pai é soberano e que a sua vontade será feita independente do que aconteça. A sua vontade será feita na terra como nos céus. E quando a gente tem esse pensamento, esse entendimento, nós descansamos. Nós descansamos em um Pai que é soberano, em um Pai que as suas mãos estão sobre toda a criação e ele faz conforme lhe apraz. Amém, meus irmãos? Então nós temos um Pai soberano, nós temos um Pai santo, nós temos o Pai, sabe, nós ansiamos por um Pai que esteja em toda a eternidade conosco. É claro, até a consumação dos séculos ele estará conosco, mas eu estou dizendo quando nós estivermos com ele para todo sempre, para toda a eternidade. Nós temos esse anseio e um Pai também que quer que nós estejamos com ele. Sabe? Ele quer que nós estejamos com ele a um ponto que entregou seu filho para morrer em nosso lugar e nos aproximar dele novamente. E temos um Pai aqui que é soberano. Amém? Em seguida, nós temos um Pai provedor, meus irmãos. Dá a nós hoje o pão de cada dia. Meus irmãos, é muito importante isso. Isso é algo maravilhoso. Isso, primeiramente, revela em nós uma confiança e uma humildade, uma submissão. Porque aqui, meus irmãos, Jesus não nos ensina a pedir coisas além do sustento diário. Ele fala, olha só, peça aquilo que você necessita. E certamente o Senhor se atentará ao teu pedido. Sabe? É claro que nós queremos muitas coisas, mas essas coisas que queremos nem sempre nos será feita, sabe? Nos será concedidas. Mas aquilo que nós necessitamos, certamente o Deus provedor, o Pai que se atenta às nossas necessidades, nos concederá. O pão de cada dia aqui, ele tem um significado físico, é claro, as nossas necessidades físicas, mas principalmente espiritual. Porque essas necessidades físicas, meus irmãos, elas são passageiras. E em alguns momentos o Senhor nos priva delas, sabe? Nós nos privamos também, né? No jejum, por exemplo, nós nos privamos dela para nos aproximarmos dele, para e dependermos mais dele. E em certos momentos Deus nos priva delas para nos conceder aquilo que é de mais precioso, aquilo que tem um valor eterno, que é ele mesmo, que é o pão da vida. Perfeito? Então aqui tem um sentido físico, mas eu diria que mais profundamente espiritual, que é o maná dos céus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então que ele nos conceda esse alimento diário, essa fonte de água viva, sabe? Que nós possamos beber dela diariamente. Amém, meus irmãos? Depois no versículo 12, a gente vê, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui, meus irmãos, nós vemos um pai que é perdoador, um pai gracioso. E nós, isso é muito importante, isso é muito importante. Nós somos pecadores. Perfeito? E por sermos pecadores, nós iremos pecar contra ele. Mas que nunca nos esqueçamos que nós temos um Pai perdoador, um Pai gracioso que nós, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, ele nos acolhe, ele perdoa o nosso pecado, ele esquece do nosso pecado e nos abraça com os seus braços de amor. Amém, meus irmãos? Nós temos um Pai perdoador. Um pai, é claro, que disciplina, um pai que exorta, um pai que corrige, porque ele nos ama.
Mas dessa mesma forma, quando nós nos arrependemos e nós seguimos o seu caminho, ele nos perdoa. Nós temos um Pai perdoador, meus irmãos, um Pai gracioso. Se você pecou, se você está se sentindo culpado, sabe? Se você não se acha merecedor nem de orar diante de Deus, sabe? Que você se arrependa de modo que você entenda que errou, você tem essa vontade de mudar e você vai mudar porque você vai buscar uma atitude diferente daquela que você tomou. E você saiba, quando você fizer isso, esse arrependimento genuíno, o Senhor te perdoará. Certamente, meus irmãos, essa é uma promessa, meus irmãos. É uma promessa que foi feita na cruz, meus irmãos. Então eu te dou essa certeza: se você se arrepender dos teus pecados, ele te perdoará. Nós temos um Pai gracioso, um Pai perdoador. Sabe, eu não posso te dar certeza de que se você orar por um carro, ele vai te dar um carro. Mas eu te dou a certeza de que se você se arrepender dos teus pecados, ele te perdoará. Amém, meus irmãos? Em seguida, nós vemos que nós temos um Pai que nos guarda, um Pai que cuida de nós, um Pai que verdadeiramente zela pela nossa vida. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma oração que a gente vê, sabe? Que a gente percebe que nós dependemos do Senhor, sabe? Que Ele não nos deixa cair em tentação. Meus irmãos, se nós não tivéssemos a graça de Deus, o que seria de nós? É graças a Deus que nós não caímos em tentação. É graças a Deus que nós não pecamos contra Ele. É graças a Deus. E nós oramos aqui para que Ele não nos deixe cair em tentação, para que Ele não nos permita, para que Ele não nos deixe pecar contra Ele, para que Ele nos livre desse mal de pecar contra Ele. O mal aqui, é claro, pode ser físico, né? Doença, pode ser acidente, sim, certamente. Mas pior do que qualquer coisa nessa vida, meus irmãos, é nós pecarmos contra o Senhor, é nós esquecermos do nosso Deus. Então que Ele nos livre desse mal, que Ele nos livre desse mal, meus irmãos. Que Ele verdadeiramente molde nosso coração, um coração íntegro, sabe? Que nós possamos guardar a Sua palavra em nossos corações, escondê-la em nosso ser, para não pecarmos contra Ele. Amém? E por fim, nós declaramos que dele é o reino, dele é o poder e a glória para sempre. Nós declaramos que ele tem poder, que ele reina sobre toda a terra, ele é o rei dos reis, ele é o detentor de toda a glória dessas coisas que serão feitas, tanto do seu nome ser santificado, do seu reino vir, da sua vontade ser feita na terra como nos céus, do pão de cada dia, de nos perdoar e também nos livrar da tentação e do mal. Tudo isso é glórias ao teu santo nome, é graças ao Senhor, ao seu poder. Amém? E, meus irmãos, para encerrar, eu vou dar um adendo aqui que Jesus dá, então quem sou eu para não falar também? Pois se perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. No fim da oração do Pai Nosso, Jesus faz questão de destacar uma coisa: que nós devemos perdoar um ao outro. Porque nós fomos perdoados, então quem somos nós para não perdoar? E quando nós não perdoamos, nós declaramos que nós não fomos perdoados, porque nós não nos arrependemos, nós não temos o coração transformado, nós não temos essa mudança de mente. Sabe? É por isso que nós não somos perdoados quando nós não perdoamos. Porque quando nós não perdoamos, nós declaramos, nós falamos para todo o mundo que nós não temos um coração transformado, um coração mudado pelo Senhor. Amém? Então, que esse perdoar um ao outro seja uma consequência de um coração mudado, um coração moldado pelo Santo Espírito. E se você tem dificuldade, se você está aqui nesse momento falando, nossa, então eu não sou convertido, o Senhor não sou, eu não sou salvo, calma, não é assim que funciona. Na verdade, aqui nesse momento, se você está se sentindo incomodado, se você está falando, nossa, eu preciso perdoar, sabe? É exatamente a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo tocando em ti, falando, olha só, preciso mudar isso, sabe? E você, se tem dificuldade nesse âmbito, você ora, Senhor, eu não consigo pela força do meu braço, que o Senhor me ajude, sabe? E é assim que o Senhor faz. Ele nos incomoda daquilo que de errado está e ele nos faz, nos ajuda a mudar, porque pela força do nosso braço nada podemos, meus irmãos. Amém? Então, por fim, vamos orar ao Pai Nosso, vamos fazer a oração do Pai Nosso com o entendimento que nós tivemos aqui, sabe? Com essa compreensão que nós tivemos aqui após esse devocional. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar Ele, né? Em oração e em clamor. Amém? Oremos, meus irmãos. Pai Nosso. O Senhor, aquele que nos adotou como filho, e não somente a nós, mas todos os nossos irmãos que estão espalhados pela terra, Deus.
Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor, Pai, nos adotou, que o Senhor nos chamou pelo nome, Pai, e agora nós fazemos parte de uma família, Pai. E nós também reconhecemos e nos submetemos, Pai, ao teu senhorio, Senhor. Que o Senhor é santo, que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, que o Senhor está no mais alto e sublime trono, Pai. E por conta disso, nós buscamos, Pai, através de nossas vidas, santificar o teu nome, honrar a ti, louvar o Senhor, Pai. Porque nós queremos, Pai, ser santos como o Senhor é santo, Pai. Nós queremos ser filhos, Pai, que reflete o Pai, Senhor, que és tu. E nós também ansiamos, Pai, estar com o Senhor para toda a eternidade. E também sabemos que o Senhor nos ama, Pai, e quer que nós estejamos com o Senhor, de modo que o Senhor entregou o seu Filho para nos aproximar de Ti. Louvado seja o Teu nome, ó nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus. Muito obrigado por quem Tu és. E nós também buscamos, Pai, que a Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Nós nos submetemos a ela, sabendo que ela será feita de todo modo, porque o Senhor é soberano, o nosso Pai é soberano, mas também nós buscamos, através de nossas vidas, fazer, Pai, nos atentar aos teus preceitos e mandamentos, Senhor. Nós oramos também para que o Senhor dê a nós, Pai, o pão de cada dia. Oramos por aqueles que estão, Pai, sem o sustento diário, Pai, que padecem necessidades físicas, Pai. Nós oramos para que o Senhor os alcance e que nós possamos ser as tuas mãos e as tuas pernas, Senhor, para que o Senhor, através de nós, alcance essas pessoas, Pai. E nós oramos também, Pai, por um alimento espiritual, Pai, por aquilo que é eterno, Pai, por mais conhecimento da tua palavra, Pai, por mais intimidade com o Senhor, por mais relacionamento contigo, ó meu Deus. Oramos também pelas nossas necessidades diárias, que o Senhor sabe bem delas, Pai. Que o Senhor supra cada uma de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus, Senhor. Oramos agora, Pai, em nome de Jesus, pedindo perdão ao Senhor, Pai. Pedimos perdão, Pai, porque nós sabemos que nós somos pecadores, Pai. Nós sabemos que nós erramos constantemente, Pai. Mas cremos e descansamos, Pai, no fato de que o Senhor, Pai, é um Deus gracioso, o Senhor é um Deus perdoador, Pai. Portanto, que o Senhor nos perdoe de todo mal, Pai. E que o Senhor nos ajude a perdoar a quem nos ofende, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude esse dom, nos ajude a ter esse dom de perdoar, Pai. Nos ajude, Pai, sabe, nos ensine a perdoar o nosso irmão, ó Deus. Oramos por fim para que o Senhor nos livre de todo mal, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, que o Senhor nos ajude contra isso, Pai. Que o Senhor nos livre, Pai, de pecar contra Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Porque nós sabemos que Teu é o reino, Teu é o poder, Pai, e o Senhor pode, o Senhor é o Deus onipotente, o Senhor pode nos ajudar a fazer todas essas coisas, e Tua é a glória, Pai, de tudo isso, Pai, não somente hoje, mas para todos, sempre. Amém. Meus irmãos, essa é a oração do Pai Nosso. Eu espero que isso tenha abençoado a vida de vocês. Eu sei que o devocional hoje ficou um pouquinho grande, mas é necessário, é importantíssimo esse entendimento. E que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.